Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O anúncio aqui em Montevidéu põe fim a 25 anos de negociações entre os dois blocos. Para entrar em vigor, o acordo depende de revisão jurídica e da aprovação no parlamento da maioria dos países integrantes. Estamos criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas. Nossas economias juntas representam um PIB de 22 trilhões de dólares. Conseguimos preservar nossos interesses em compras governamentais, o que nos permitirá implementar políticas públicas em áreas como saúde, agricultura familiar, ciência e tecnologia. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi oficialmente anunciado. Depois de 25 anos de negociações, os dois blocos chegaram a um consenso durante uma reunião de líderes no Uruguai. Este acordo promete transformar o comércio entre os países dos dois blocos com a redução de tarifas de importação, que terá impactos na economia e na sociedade. Depois de décadas de negociações, o que levou ao fechamento do acordo agora? Quais setores da economia devem ser mais beneficiados ou prejudicados? O que o acordo diz sobre o poder global hoje? Para ajudar a gente a entender o alcance do acordo, as expectativas e também os desafios que vêm pela frente, vamos conversar com Alexandre Pires, que é professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, Adriana. E quem também participa dessa conversa é o Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, essa negociação entre Mercosul e União Europeia começou em 1999, né? Olá, Adriana. Oi, professor Alexandre. Pois é, o tratado anunciado na última sexta-feira, no Uruguai, marca a conclusão de um processo de negociação iniciado lá no fim dos anos 90. Em 2019, a negociação quase foi concluída, mas divergências no final do processo acabaram atrasando o fechamento do texto. Professor, o que permitiu que agora os dois blocos chegassem a um texto final do acordo? As negociações foram longas, você tem muitas alternâncias de poder nesse período, em todos os países. Existiam interesses britânicos e outros interesses que apareciam numa fase anterior. Isso se somava a outros interesses de países que tinham uma base agrícola importante. E claro que o mundo foi mudando. A União Europeia, nesse momento, procura intensificar suas parcerias, né? Perdeu ali uma grande economia, que era a Inglaterra, e agora nós estamos num mundo em que China se esforça em capturar vários mercados de interesse europeus, também mercados fora ali desse grande Atlântico, né? Em que a China vem se esforçando. Nós temos cada vez mais uma posição dura comercial por parte dos Estados Unidos, e isso faz com que qualquer país e bloco econômico busque parcerias. Isso, sem dúvida, fez com que as resistências dentro do bloco europeu diminuíssem. E qual é o significado de um acordo desse tamanho, em um momento em que o nacionalismo está crescendo em várias regiões do mundo e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, está enfraquecida, professor? A gente tem uma sequência de acordos que eles estão numa fase que nós, digamos assim, sempre inicial. Esse acordo é um acordo que avançou no que nós chamamos de fase de negociação, né? E isso já é significativo porque o Brasil, há muito tempo, tem dificuldade de fechar acordos. Nossa diplomacia ela é muito fraca em fazer acordos econômicos e comerciais. O Brasil acaba ficando voltado para dentro e os países acabam tendo essa visão que o Brasil só serve como mercado consumidor e os investidores também. Esse acordo sinaliza algo importante, mas nós temos que lembrar que é só o começo, né? Ou seja, 25 anos para começar uma tramitação para que esse acordo realmente venha a ser ratificado, né? Como disse o Fábio, o texto foi concluído, agora esse texto passa por uma nova revisão jurídica, serão necessárias as traduções para os 27 países do bloco europeu, para as duas línguas usadas no Mercosul, e depois
isso vai precisar passar pela aprovação dos 27 legislativos de cada país europeu e também dos 5 agora, né, países sul-americanos, porque a Bolívia passou a ser um membro pleno, né, do Mercosul. Então ainda tem um chão para que ele gere efeitos concretos. Mas é um bom sinal, né? Ou seja, nesse deserto de acordos que nós vimos vivendo nos últimos 30 anos, finalmente algo com corpo aparece, né? Lembrando que a União Europeia ali participa de 17% desse comércio exterior do bloco, né? Então é uma parceria importante. O acordo é visto como uma resposta europeia à crescente competição global, especialmente com a China. Ao mesmo tempo, a China tem sido um parceiro essencial para os países do Mercosul nas últimas décadas. Como o acordo afeta a China e a sua relação com os países da Europa e da América do Sul, professor? Fábio, o que nós percebemos é que a China ela tem adotado uma política de exportação bastante agressiva, né? E ela tem tratado esses países para os quais ela exporta como puros mercados consumidores. Essa estratégia tem mostrado seus limites, muitos países têm se defendido. Brasil e Argentina não podem se defender como os americanos, os canadenses, porque nós reconhecemos a China como economia de mercado em 2004, né? O Brasil em outubro e a Argentina em novembro. Então nós não podemos, por exemplo, subir as tarifas do dia para a noite igual os canadenses, os americanos e mesmo os europeus podem fazer. Mas esse acordo cria uma relação um pouco mais equânime ali, uma coisa um pouco mais equilibrada com a União Europeia, e isso pode fazer com que a China comece a perder mercados aqui, né, sofrer uma concorrência mais forte, porque como os produtos europeus vão passar a ficar mais baratos, aquele preço da China começa a talvez ficar menos interessante. Professor, a gente já percebeu aqui nos países do Mercosul, o agronegócio comemora o acesso ao mercado europeu, enquanto a indústria daqui teme a concorrência com produtos industrializados da Europa, exatamente na linha daquela outra resposta do senhor, né, de mercados que concorrem aí. Está correta essa visão de que para os países do Mercosul o acordo é bom para o agronegócio e ruim para a indústria? Nós temos que olhar, quando a gente pensa em indústria, um pouco o investimento que está ocorrendo, a capacidade de investimento em comprar novos capitais, novas máquinas, o câmbio do momento, né? Ou seja, quanto que o câmbio está valorizado ou não. Isso pode fazer com que o acordo fique em algum momento vantajoso para eles, mas o nosso agronegócio ele é extremamente produtivo. Então, é uma produtividade tão assustadora que é difícil imaginar algum mercado, né, algum produtor que consiga, de fato, competir a preços de mercado, né, sem barreiras. Então, realmente, os agricultores europeus têm que ficar preocupados. O Brasil consegue produzir uma quantidade enorme de commodities, que são commodities de zonas temperadas, mas a gente consegue produzir com muita qualidade, com muita produtividade em zonas tropicais. Nós temos vários climas, nós podemos explorar a parte sul do país, então eles têm que ficar preocupados com isso, sim. Por outro lado, a indústria brasileira pode ter, com esse acordo, um incentivo para a inovação, ou seja, conforme nós vamos nos abrindo mais para o mercado externo, esse processo de inovação e também de investimento para competir internacionalmente se intensifica. Então, nós temos que ver o seguinte: nós estamos olhando o Brasil ontem ou o Brasil depois que o acordo venha a ser ratificado. Hoje, sem dúvida, né, a indústria não tem condições de competir, por exemplo, com o setor alemão, por exemplo, que é um setor altamente produtivo, né? Mas daqui 5, 10 anos, que é mais ou menos o horizonte de redução tarifária do acordo, a indústria pode conseguir sim ter ganho de produtividade e disputar alguns mercados. Do ponto de vista do consumidor do Brasil, e dos outros países do Mercosul, quais serão os efeitos do acordo? A redução de tarifas vai se traduzir, por exemplo, em preços mais baixos? E a qualidade dos produtos deve melhorar em razão da maior concorrência? Fábio, a dinâmica de cada mercado vai ser bastante difícil de prever, porque o acordo ele tem uma pauta gigantesca. Todos os produtos praticamente estão ali, todos os setores, né? Maquinário, químico, indústria, setor de serviços, setor farmacêutico, automobilístico. Então, nós temos uma situação bastante complexa para a gente conseguir prever a dinâmica de cada mercado. O que nós sabemos é que, digamos, 10 anos do acordo em vigência,
com tarifas baixas, a tendência é que o consumidor esteja tendo acesso a produtos mais baratos. Isso não é tão simples, nós temos que ver realmente o que nós chamamos de poder de mercado de cada uma desses setores, porque eles conseguem muitas vezes transferir essa redução de preços para o lucro deles e não necessariamente para preços menores. E outra coisa, alguns mercados, eles não competem com produtos idênticos, né? Como, por exemplo, marcas de remédio, marcas de carro, vestuário, essas grifes, esses brands, eles conseguem ter preços diferenciados. Então, muitas vezes você vai ter que pagar um certo valor, que é o valor de exclusividade que aquela marca permite. Então, a dinâmica em si vai demorar um pouco de tempo para a gente ver, mas pela boa teoria econômica, a tendência é que o consumidor esteja um pouco melhor daqui 10 anos do que hoje. Professor, você já disse, né, já explicou para a gente que a partir aí desse texto final tem alguns passos, né, que precisam ser dados até o acordo entrar em vigor. Nesse caminho, quais serão as dificuldades? A dificuldade tem nome e tem fronteira, chama França. Tá? Ou seja, a França ela pode sim criar ali um grande obstáculo para a aprovação. Nós temos que lembrar que no caso do bloco europeu, a aprovação está sendo por unanimidade. No caso do bloco sul-americano, a aprovação está sendo por membros. Então, nós podemos ter o seguinte, caso os 27 países europeus aprovem, ratifiquem o acordo, e o Brasil ratifique o acordo, ele passa já a viger entre essas duas partes, como se fosse um acordo bilateral. E mesmo que Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia não aprovem o acordo ou ainda não tenham ratificado. Essa é uma inovação desse acordo, algo que até me surpreende, mas isso não vale para o lado europeu. Então, ser aprovado ali por esses 27 países, por unanimidade, vai ser algo muito difícil, né? E a tendência é que a França realmente seja o grande obstáculo a ser superado. E infelizmente, o que os franceses querem impossibilita o acordo, né? Ou seja, as exigências, digamos, que eles têm chamado de ambientais, são uma forma de barreiras não tarifárias, né? Ou seja, são critérios que simplesmente inviabilizam a exportação de produtos brasileiros para a Europa. Não é que o Brasil pode se adaptar às exigências francesas e conseguir vender. Não, simplesmente nós não vamos poder vender. Mesmo no sistema de cotas aí, que é algo bem tímido que está sendo feito no acordo ainda, né? Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. O acordo, talvez na sua versão daqui 10, 15 anos, quando tudo esteja em curso, ele seja um acordo interessante, mas olhando hoje é um acordo muito tímido. São várias cotas, limitações de exportação, redução bem gradual de tarifas, e mesmo assim os franceses não querem e colocam uma exigência que tira o Brasil do mercado. É como se o Brasil assinasse um acordo abrindo o mercado brasileiro para os europeus, mas se aceitar as condições francesas, o mercado europeu não estaria aberto para os brasileiros. Agora, a França apresentando aí, de fato, um posicionamento contrário ao acordo. Ela tem força para que não vá para frente? Como é que funciona essa parte, professor? Ela precisa de apoio para isso? A gente sabe que o presidente da França está enfrentando aí uma crise política interna bem grave, né? Tem força aí suficiente para reunir aliados, para ajudar a impedir a aprovação desse acordo pela União Europeia? Como é que fica essa situação só com a França sendo contra aí, ao acordo? Quando nós olhamos as principais frentes políticas, né, seja mais à direita, mais à esquerda, existe um protecionismo, um nacionalismo muito forte, né? Ou seja um Mélenchon, seja uma Le Pen, existe ali uma visão bastante protecionista, bastante populista desses grupos, né? Então, não é difícil que esse centro que o Macron controla consiga os votos necessários para impedir a aprovação, a ratificação do acordo no parlamento francês, e dessa maneira o acordo não vai entrar em vigência na União Europeia como um todo, né? Esse é o grande ponto, ou seja, caso ele seja colocado em votação na França e a votação tenha como resultado uma não ratificação, o acordo não vai poder entrar em vigência por causa da cláusula de unanimidade, ou seja, todos têm que concordar, não uma maioria, mas todos têm que concordar com o acordo.
Chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e os esclarecimentos de Alexandre Pires, professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Muito obrigada, professor. Foi uma satisfação, Adriano. Fábio, estou à disposição. Agradeço também demais a presença do meu colega Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Valeu, professor Alexandre. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!